Desde os primeiros dias do cristianismo, os nomes dos 12 apóstolos ecoaram como pilares de uma fé em construção. Eles eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores do povo, mas quando foram chamados por Jesus, tornaram-se mensageiros de uma promessa de salvação que mudaria o rumo da história humana. O que poucos sabem é que o destino de cada um desses homens esteve marcado por provações extremas, perseguições implacáveis e, em muitos casos, mortes trágicas. A Bíblia apresenta pistas sobre seus caminhos, mas foi a tradição cristã, transmitida ao longo dos séculos, que preservou detalhes sobre como viveram e, sobretudo, como morreram. Nesta narrativa, o espectador é convidado a revisitar a vida e o fim dos 12 apóstolos de Jesus, homens que caminharam ao lado do Mestre e carregaram em si a responsabilidade de espalhar uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Pedro, o apóstolo da rocha Simão Pedro, pescador da Galileia, foi o líder incontestável entre os 12. Impulsivo, corajoso e muitas vezes contraditório. Foi ele quem negou Jesus 3 vezes na noite da prisão. Mas foi também quem, após a ressurreição, tornou-se a pedra fundamental da igreja. A tradição afirma que Pedro foi martirizado em Roma, sob o governo de Nero, condenado à crucificação. Pediu que fosse pregado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como mestre. Sua morte, ao redor do ano 64 d, código, selou sua figura como símbolo máximo de fé e humildade. João, o discípulo amado. Diferente dos demais, João, filho de Zebedeu, é lembrado como discípulo amado. Ele esteve presente na crucificação, ao pé da cruz, e foi a ele que Jesus confiou os cuidados de Maria, sua mãe. Segundo a tradição, João foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Viveu até a idade avançada em Éfeso, escrevendo o 4º Evangelho e o Apocalipse. Morreu em paz, ao redor do ano 100 d, código sendo lembrado como testemunha viva da mensagem de Cristo. Tiago Maior. O primeiro mártir Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Era parte do círculo íntimo, presente na Transfiguração e no Getsêmani. Seu fim foi rápido e brutal. No livro de Atos dos Apóstolos, é relatado que Herodes Agripa mandou decapitá-lo em Jerusalém. Por volta do ano 44 d, código foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, tornando-se exemplo de fidelidade até a morte. André, o pregador da cruz André, irmão de Pedro, é lembrado por ter sido o primeiro a seguir Jesus. Segundo o Evangelho de João, pregou em várias regiões, do Mar Negro à Grécia. Segundo a tradição, foi crucificado em forma de X, em Patras, na Acaia. Esse formato de cruz ficou conhecido como Cruz de Santo André. Amarrado em vez de pregado, suportou dias de agonia, mas ainda assim pregava aos que passavam. Filipe. O evangelista das nações, Filipe, aparece nos evangelhos como alguém que levava pessoas a Cristo. Foi ele quem apresentou Natanael a Jesus. A tradição aponta que pregou na Frígia, atual Turquia, onde teria sido crucificado de cabeça para baixo ou apedrejado. Dependendo da versão, sua morte mostra como a expansão da fé encontrou resistência feroz em territórios pagãos. Bartolomeu, o apóstolo do Oriente, também conhecido como Natanael, Bartolomeu teria levado a mensagem cristã até a Índia e a Armênia. A tradição relata que sofreu uma das mortes mais brutais, esfolado vivo e depois decapitado. Por isso, sua imagem na arte cristã muitas vezes aparece segurando a própria pele, lembrando seu martírio. Mateus, o cobrador de impostos convertido Mateus, o publicano, foi autor do evangelho que leva seu nome, um homem que passou da coleta de tributos para a coleta de almas. Diferentes tradições narram seu fim. Algumas dizem que morreu na Etiópia, atravessado por uma lança. Outras, que teria sido queimado vivo. O certo é que seu martírio foi símbolo da transformação radical de sua vida. Tomé. O incrédulo que acreditou Tomé ficou marcado por duvidar da ressurreição, exigindo tocar nas feridas de Cristo. Mas, depois de sua confissão, meu Senhor e meu Deus, partiu para a missão. A tradição afirma que pregou na Índia, onde fundou comunidades cristãs ainda existentes. Foi morto por soldados com lanças por volta do ano 72 d, código seu túmulo em Chennai, na Índia, é até hoje reverenciado. Tiago Menor. O líder de Jerusalém, Tiago, filho de Alfeu,
é chamado de menor para ser distinguido do filho de Zebedeu. Tornou-se líder da igreja de Jerusalém após a morte de Pedro. A tradição judaico-cristã relata que foi atirado do pináculo do templo e, como sobreviveu à queda, foi apedrejado até a morte. Sua liderança firme, mas humilde, fez dele figura central no cristianismo primitivo. Judas Tadeu, o apóstolo da esperança conhecido por sua carta no Novo Testamento. Judas Tadeu pregou no Oriente Médio, especialmente na Mesopotâmia e na Pérsia. Segundo a tradição, foi morto a golpes de machado junto com Simão, o Zelote. Hoje é lembrado como santo das causas impossíveis, símbolo de perseverança diante das adversidades. Simão, o Zelote, o revolucionário transformado antes de seguir Jesus. Simão era zelote, parte de um movimento radical contra Roma, ao tornar-se apóstolo. Canalizou sua paixão política em zelo espiritual. A tradição relata que foi martirizado na Pérsia. Junto com Judas Tadeu, alguns relatos sugerem que teria sido cerrado ao meio. Sua vida mostra como Jesus transformava radicais em pacificadores. Judas Iscariotes, a sombra da traição, por fim, aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Sua história terminou em desespero. O Evangelho de Mateus afirma que, arrependido, enforcou-se. O livro de Atos, por sua vez, descreve que caiu e se dilacerou. Sua morte trágica é lembrada como símbolo da ruína provocada pela traição e pela falta de esperança no perdão. A mensagem por trás dos destinos, o destino cruel dos apóstolos, não é apenas uma narrativa de mortes violentas. É, sobretudo, a lembrança de que aqueles homens acreditaram em algo maior do que a própria vida. Enfrentaram perseguições, rejeições e torturas, mas permaneceram fiéis ao chamado que ouviram às margens da Galileia. O sangue dos apóstolos tornou-se semente da fé cristã, inspirando gerações que vieram depois. E, ainda hoje, ao revisitar suas histórias, o mundo encontra não apenas a tragédia de seus fins, mas a força de seus testemunhos. Eles não foram heróis perfeitos. Foram homens falhos, com medos e dúvidas, mas que no final transformaram a fragilidade em coragem e a morte em vida eterna.